Enquanto Jin está dormindo, o seu celular toca e é a sua irmã ligando para saber se ele poderá ir à reunião da sua escola conversar com a sua professora. Jin, ao chegar na escola, sua irmã se assusta com a sua aparência, por ver que ele mudou bastante. Agora décadas se passaram desde que os portais começaram a aparecer pelo mundo e batalhas contra monstros mágicos que habitam nos portais, e alguns humanos despertaram habilidades para lutar contra os monstros. Jin-Woo está com a sua mãe internada no hospital enquanto precisa ganhar dinheiro para cuidar da sua irmã que está no colegial. Jin pertence a um grupo de caçador de baixo nível e o seu rank de caçador é nível E, o mais fraco de todos, e por mais que um caçador treine, seu nível de rank não pode mudar. Só que algo acontece com Jin-Woo enquanto ele estava em uma raid numa dungeon dupla. Jin conseguiu habilidades de subir de nível como se estivesse dentro de um jogo. Ele conseguiu habilidades de controlar soldados da sombra. Agora vemos sua irmã admirada com a sua beleza. Ele diz que não poderia ir em uma reunião com a professora vestido um moletom. Enquanto isso, as meninas do colégio estão todas de boca aberta por conta do Prota ser bonitão. A irmã do Prota até diz que ele está chamando muita atenção e pergunta se ele tem uma namorada. E ao ouvir isso, aperta a bochecha da sua irmã. Na reunião, a professora diz que as notas da irmã de Jin são muito boas e que ela é um exemplo para a turma. E pergunta para o Prota se a irmã dele despertasse poderes de caçador, deixaria ela exercer a função de caçadora. Ele responde que não. Agora vemos Jin-Woo encontrando uma garota que provavelmente é amiga da sua irmã. A menina também é rank E e acha que Jin está ali para chamar a atenção dela, tanto que ela fala que não irá voltar para a escola e que não vai parar de ser caçadora. No entanto, Jin foi fazer ao contrário, chamá-la para se juntar a ele em uma dungeon. Agora no aeroporto, chega um caçador misterioso e muito arrogante chamado Hang Dong-sung, que se diz estar surpreso ao ver que o gerente da associação de caçadores está ali para recebê-lo pessoalmente. O caçador Hang Dong-sung está com algum plano para fazer dentro da dungeon contra os dois caçadores, e um de rank E e o outro de rank D, e ainda diz que o gerente não será idiota o bastante para tentá-lo impedi-lo. Só que o gerente só quer fazer o seu trabalho. Em uma sala, dois caras conversam sobre monstros que apareceram e têm asas. Sung e a menina chegaram no local onde tem um portal de uma dungeon aberta. Dois agentes conversam com ele e diz que ficaram surpresos que Jin quer participar de um treinamento, só que na verdade o treinamento é para essa menina. Então os agentes vão dizer que Jin-Woo apareceu numa boa hora, pois o local que eles estão tem muitos portais sendo abertos com frequências, e ali abriu um portal nível C. De repente aparece um caçador rank A reclamando da demora dos agentes. O caçador é um tanque de guerra e isso significa que ele aguenta muita porrada. Os agentes explicam que será uma excursão de treinamento para os caçadores mais jovens, com esse rank A incluso, que será o líder da equipe. Só que o cara rank A fica boladão por ter que tomar conta de um caçador rank E, fazendo pouco caso do nosso Prota. E na equipe tem caçadores de rank A, 5 de rank B e 2 caçadores rank C. No total formam 8. Com o nosso Prota e a menina que ele levou, fazem um time de 10 pessoas, sendo 2 rank E. Sendo assim, o nosso Prota até achou que a menina que ele levou fosse querer desistir. Só que os agentes fizeram uma equipe tão boa que a menina seguiu em frente. O agente diz ao Prota para limitar sua participação dentro da dungeon para que os novatos possam ter o que fazer. Então eles entraram na dungeon, só que ao passar pelo portal, algo estranho acontece. Jin sai com o rosto para fora do portal e diz para os agentes trazerem uma equipe de ataque principal o mais rápido possível. Um caçador, ao receber a ligação falando que um portal rank C ficou vermelho, ele ficou muito agitado e disse que iria correr o mais rápido para o local. Dentro do portal eles foram para um lugar com muita neve. Todos estão desesperados, querendo saber como irão voltar para suas casas, já que o portal desapareceu. Nosso Prota explica que um portal vermelho é diferente dos portais comuns. Quando se passa por ele, as pessoas são levadas para uma dungeon isolada do mundo externo, até que o chefe seja derrotado ou ocorra uma dungeon break. Não há como sair desse lugar e ninguém de fora pode ajudar. Além disso, os monstros mágicos ali são muito mais fortes do que o normal. Mas de repente uma flecha de gelo é lançada na direção deles e acabou matando um caçador. Jin pegou uma flecha com a sua mão, salvando a garota que está com ele. Mas uma caçadora rank B percebeu que Jin não é bobo. E vemos os elfos do gelo, que estão longe, e Jin diz que a maioria das pessoas não teriam percebido e que os elfos tentaram matar os dois membros mais fracos da equipe, e que há um tempo atrás
mais, o nosso prota iria fazer parte desse alvo. Os elfos querem matar geral. A menina perguntou ao nosso prota o que são os caras que atacaram eles, e ele explica que são os matadores do gelo, que também são chamados de demônios. O Rank A dá um grito dizendo que eles estão em um portal vermelho, que significa que irá enfrentar monstros poderosos. Aí ele diz que por conta disso ele vai separar o grupo, só que ele separa um grupo ficando com os guerreiros mais fortes, dizendo que isso é para aumentar a chance de sobrevivência, e ele diz que qualquer um que seguir ele sairá dali vivo. Só que ele só pegou os caras mais fortes e deixou os mais fracos em um outro grupo. Mas a menina, que é Rank B, foi esperta e escolheu ficar no time do nosso prota. Ela ainda faz uma pergunta para ele: você não é um Rank E, né? Ela acha que ele pode ser um Rank A ou algo acima disso. Então o grupo se divide. Andando pela neve, o grupo do caçador Rank A vê marcas de garra nas árvores e diz que eles estão praticamente sacrificando o grupo do nosso prota. Mas de repente aparecem 3 grandes ursos na frente desse grupo. Quando o urso ataca, o Rank A coloca o seu escudo na frente, quebrando a pata do urso, e em seguida ele parte o urso ao meio com o seu machado. No grupo do prota, a menina Rank B manda todos pararem e observar as árvores, dizendo que ali é território dos ursos e seria melhor que eles voltassem. Só que Jin-Woo diz que é por isso mesmo que eles estão passando por ali, porque é melhor lutar contra os ursos do que enfrentar elfos que são extremamente inteligentes. Então a menina diz que ela não tinha pensado dessa forma. Todos estão com frios e o prota puxa vários casacos e geral fica bolado com as habilidades dele. Jin-Woo diz que é dever dele proteger a menina que ele levou para a dungeon, mas diz para ninguém fazer perguntas para ele. Então aparece um grande urso, todos ficam temerosos, mas Jin está ali para tranquilizar geral. Do lado de fora do portal, os agentes tentam abrir uma passagem, mas é impossível, e que se derem sorte, algum do rank A ou B voltará com vidas, e tudo dependerá do caçador Kim. Mas o agente diz que havia mais um acompanhando a equipe de ataque. É o caçador que chamou sua atenção, Sung Jin-Woo, e diz que ele é um rank E, mas acredita que ele teve um segundo despertar, e de repente chega um carro com outro caçador, o marrentão do aeroporto, e acaba fazendo algumas provocações com outro caçador que já estava no local. Ele pergunta se o portal é da Tigre Branco, porque tem um lixo de rank E que nem é membro e entrou junto, esse tal de Sung Jin-Woo. O caçador, que já estava lá no local, está surpreso que Wang Johnson está atrás de Jin-Woo também, mas esse caçador está bolado que Jin-Woo entrou no portal vermelho. O outro agente diz que nosso prota é um cara de sorte por estar dentro desse portal vermelho, por conta disso o caçador que quer pegar o nosso prota não pode entrar. Agora vemos Jin dar um soco e derrotar o urso e dizer que dentro do portal vermelho seus níveis sobem muito mais do que o normal. A menina do rank B já está doida para saber quem é o nosso prota. Agora eles fazem um churrasquinho com a carne de urso. Enquanto eles comem a carne, eles se perguntam se Jin já eliminou todos os outros ursos. Só que depois de lutar, Jin precisa fazer os seus exercícios. Jin chega no ninho dos ursos e agora ele vai travar uma batalha e colocar os soldados das sombras para fora, para ser uma luta bem equilibrada. E ele dá sua primeira ordem para as sombras eliminar todos os ursos. Só que durante a luta, os soldados das sombras drenam bastante mana do nosso prota, que não se importa muito com isso. E de repente sai da caverna o urso, que é o líder do bando. Só que o ursão é poderoso e acaba eliminando todos os soldados de Jin, mas ele tinha um especial para usar por último, o soldado Igris, que faz uma luta excepcional contra o urso chefe e derrota todos. Jin-Woo ainda diz que a sua sombra é muito mais forte que ele mesmo atualmente, e na sua batalha contra a sombra, se ela tivesse usado a sua espada desde o início, Jin nunca teria saído vivo daquela batalha. Agora vemos o rank A, que dividiu o grupo se lascando e vendo seu time todo morrer e sair correndo de medo dos elfos. Após derrotar todos os ursos, Jin-Woo agora cria o seu exército de ursos das sombras. Do lado de fora do portal, os outros caçadores falam que já se passaram 3 horas que eles estão lá dentro. Porém, para Jin-Woo e os outros já se passaram cerca de 4 dias. O caçador arrogante diz que Jin já deve estar morto, e agora ele pega para ir embora, dizendo que foi perda de tempo ter ido até ali. Mas ele para e pergunta por que Jin está na equipe de ataque se ele não faz parte do time Tigre Branco. Mas um dos agentes diz que Jin é seu amigo e queria ver como é participar de uma raid rank C, então o cara colocou ele para participar dessa. Só que de repente o caçador arrogante agarra no gogó do agente, dizendo que ele não é nenhum otário, suspeitando que o agente descobriu algo sobre Jin-Woo por conta desse agente ter um bom talento para descobrir coisas interessantes. Mas o outro caçador manda Wang Johnson soltar o agente e agora eles começam a se tretar. Só que Wang Johnson é mó marrento e não tem nenhuma gota de medo do que poderá acontecer
acontecer entre esses dois. Agora eles liberam seu Ki, mostrando que poderá rolar uma porradaria braba, uma batalha entre os dois Rank S. Agora vemos o caçador Rank A andando pela neve e se queixando que se eles tivessem equipamentos, eles poderiam ter vencido a luta, mas ao se deparar com os ursos mortos, ele se assusta imaginando que o grupo Rank E poderia ter matado todos os ursos, sendo que eles não têm força para tal coisa, então ele sai correndo de lá. De volta para a batalha Rank S, um agente entrou no meio e segurou o soco dos caras e agradeceu por eles terem tirado a força do soco no último segundo. O agente diz que não sabe qual o interesse do caçador Van Dongson em Jin Woo, mas ele mesmo avaliou Jin e que realmente ele é um caçador Rank E, e continua dizendo que o irmão de Van Dongson morreu em combate contra os monstros mágicos. Só que o caçador Rank S diz que isso é uma historinha mentirosa e fala que o verdadeiro assassino é o riquinho de merda da construtora Yojin. Então os agentes indagam ele, falando que se ele acredita nisso porque ele está atrás de Jin Woo. Van Dongson responde que é só uma desculpinha para matar o nosso prota. Então ele segura o seu celular e diz que Jin é sortudo e vai embora. E sai resmungando que ninguém entende o poder de Jin Woo, como ele tem certeza que Jin Woo voltará vivo dessa raid. No acampamento de Jin Woo, todos estão ali comendo um churrasquinho de urso, até que chega o caçador Kim gritando, dizendo que toda a sua equipe morreu porque eles não tinham suprimentos e quer saber quem escondeu dele todos os suprimentos. Então ele acusa a caçadora Rank B de saber de tudo e por isso ela foi pro time dos fracotes. Então ele saca sua espada dizendo que quem colaborou com isso é culpado e vai morrer. Então ele parte pra cima do pessoal e Jin Woo chega dando logo um tapão na cabeça de Kim, que voa pra longe e desmaia na hora. Jin ainda diz que a culpa da morte dos outros é totalmente culpa do caçador Kim, que ainda trouxe problemas para eles. Então Jin manda os elfos se revelarem, porque a sua presença é muito forte para se manter escondida. Então o chefe dos elfos chama o pessoal de verme na língua dos monstros, só que Jin Woo consegue entender e falar no idioma dos caras, o que faz com que todos ali fiquem surpresos, inclusive o próprio prota. O chefe dos elfos diz que o seu soldado informou que Jin é muito forte e ele quer lutar com Jin, só que Jin na mesma hora corta a cabeça do elfo fora. Ao ver isso, o chefe diz que é interessante, nosso prota parte para cima e agora vai começar um duelo sensacional, mas o chefe dos elfos diz que o prota não é humano e pergunta por que ele finge ser um. Os elfos ouvem uma voz dizendo para eles matarem todos os humanos, mas quando se trata do prota, eles não escutam nada. Então Jin acha que o sistema não os direciona a lutar contra ele porque ele é um jogador, só que o elfo não quer lutar. Em troca disso ele quer os humanos que estão com Jin, mas o prota pergunta por que eles querem os humanos e o elfo dá uma bugada e Jin Woo se surpreende. O elfo insiste na troca, mas Jin Woo recusa. Então o elfo se gaba de estar em maior número, o que faz o nosso prota sorrir e invocar o seu exército das sombras. Os amigos de Jin se assustam ao ver que surgiram vários monstros ao redor deles e agora eles saem na porrada. E que batalha épica, rapaziada! Os caçadores correm de medo e Jin sai cortando geral durante a batalha e Jin fala que seu oponente está muito confiante e percebe que além disso o elfo é muito mais forte do que ele. E mesmo que Igris lutasse junto com ele, não seria páreo para enfrentar o elfo. Jin precisa de uma força de combate mais forte. Então o elfo Baruka corre para cima de Jin e eles começam a travar uma batalha linda de se ver. E Baruch diz que há muito tempo não tem uma luta como essa, mas de repente cai uma bola de fogo do céu em cima de Baruka e foram os magos das sombras que Jin Woo invocou. Mas agora Jin Woo está no mano a mano contra o elfo e para ajudar vem Kim gritando e querendo matar o nosso prota. Mas o nosso prota invoca Igris para matar o caçador Kim e em seguida transforma ele em um dos seus soldados das sombras e dá um nome para a sombra de Iron, que vai sair na porrada contra o elfo, que é muito mais forte. E os outros três estão chocados com a batalha que estão assistindo. Então o elfo chama os três para saírem na porrada com ele, porque um só não vai dar conta. E o elfo sozinho está dando conta de lutar contra os três. E ainda diz que Jin Woo está subestimando ele. E Jin ainda reconhece que o cara realmente é forte, mas fala que os soldados deles estão todos mortos. Jin lança sua faca em direção ao elfo, que desvia e debocha, mas Jin usa sua habilidade para puxar a faca em direção ao elfo, que bloqueia o golpe, mas Iron aparece e agarra ele, que fica puto pra raio. Mas Jin já estava invisível furando o elfo Baruka todinho, que quando ele percebe já é tarde demais e não dá pra fazer mais nada. E pra completar, Iron ainda dá uma marretada no elfo e não para. Agora todos estão salvos e o portal se abre pra eles irem embora. Mas antes Jin tenta fazer o elfo virar uma sombra também, porém ele não consegue. E fora da dungeon, o pessoal fica bobo em ver que os mais fracos
fracos voltaram de lá. Mas o caçador Rank S manda Jim parar para falar o que aconteceu lá dentro, mas Jim não tá para conversa, então o caçador se desculpa e fala para os agentes que quer Jim no seu time de qualquer forma. Jim deixa a menina em casa e ela agradece pela aventura que eles tiveram. Jim conseguiu pegar apenas uma faca do elfo e infelizmente ele não pôde fazer o cara virar um soldado das sombras. E agora aparece o Playboy e a menina para irem em uma outra raid junto com o Jin Woo. O Playboy ainda fica todo bobo em ver que os dois têm maior intimidade, o Prota e a novinha.